hora que começar, Uhum. eu mando. Tá chamando as pessoas. Você já entrou? Eu já. Olá, Simone, tudo bom? Seja bem-vinda. Seja bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá, Simone. Esperar a Camila entrar. Tudo bom, Polly? Seja bem-vinda. Olá, Rogéria, tudo bom? Não foi não. Vai de novo. Vamos aguardar para a Camila entrar. Ó, a Camila entrou. Tá entrando. Tudo bom, Polly? Oi? Eu surgi? Oi. Ah, apareceu. Vou tentar arrumar aqui. Isso. Vamos lá. Agora sim. Tá decente. Tá certo. Oi, Polly, Tudo... tudo bem? Ó, Taques entrando aí também. Sandra. Dessa vez eu pedi para Seja... bastante gente entrar, porque o assunto é mais variado hoje, né? Não. É um assunto que a gente vai fugir um pouquinho da nutrição, né? Sim. Hoje Vamos a gente fugir vai um falar de pouquinho. visibilidade. Pois é, exatamente. Só um minutinho. Deixa o pessoal entrar. Uhum. Boa noite, boa noite. Sejam Oi, Sandra. bem-vindos. Parece que é uma festa, né? As pessoas estão entrando. É, legal, legal. Vai lá. Eu vou tentar A fixar nossa aqui o nome. marqueteira. Só um minutinho. É porque para mim aqui aparece muito rápido os nomes aqui. Aí eu quero fixar o nome, tentar fixar. Vamos ver aqui. Sandra, Ah, bem-vinda. entendi. Angeli, Angeli, Angelita, Angelita. Nossa Angelita. Senhora. Raquel. Não aparece, não. A Camila do Papai Teve AVC. Parece uma Papai teve um festa, né? O pessoal vai AVC. entrando assim. Deixa o pessoal entrar, vamos entrar. Hoje a gente vai falar um tema muito bacana Depois me mesmo. ajeito. A Tudo bom, Rosana tá fazendo Rosana? aniversário. E é É, aniversário dela. aniversário da Rosana hoje, gente. Vamos cantar parabéns ao vivo para ela. Não precisa falar a idade, não. Ó, já temos já 19 pessoas aí já, hein? Boa Tá noite, Raquel, vendo? tudo bom? Pois é, então, vamos lá. Tão rápido, né? Em menos de 5 minutos já entrou 20. Que bom. Segurem aí um pouquinho aí, pessoal. AVC Rio de ABC Rio de Janeiro, Janeiro, eu acho que é o Eduardo. Eu seja acho. bem-vindo. Vamos lá. Eu iniciei esse projeto agora na semana passada, que seria a Maratona das Lives, né? Essa Maratona das Lives, na verdade, ela tem o sentido em si do Dia Mundial do Combate ao AVC, que é no mês que vem, no dia 29/10, né? Então, eu achei bacana começar já a iniciar com várias lives, né, com assuntos diferentes também, não só como nutrição, mas também outros assuntos, É a né? Mila! Então, a gente vai estar falando um pouquinho aí com um assunto um pouquinho diferente.
Vai ter alguns toques de nutrição também, né? Porque não tem como deixar de falar, de perder a oportunidade também de falar. Então, aí já na segunda live aí da Maratona de Lives, a gente está iniciando aí com um tema bem bacana, que é a importância da visibilidade e do empoderamento do AVCista, né? O que seria isso? Será que o AVCista ele está tendo mais espaço agora, está tendo mais visibilidade nos últimos anos, nos últimos 20 anos? Né? O que a gente consegue ver de políticas públicas, né, do que mudou de 20 anos para cá. Por que eu estou falando 20 anos para cá? Porque o meu primeiro AVC, ele foi, na verdade, no ano de 2002, na verdade, 18 anos atrás. Foi em 2002. E tinha muito pouco conhecimento de AVC em jovens, exatamente pela questão de que AVC só era para idoso, né? E não para pessoas jovens. Então, o que mudou aí nos últimos 18 anos aí, no que se refere a AVC, né? Enfim, de um modo geral, a visão do AVCista hoje, será que ela está a mesma em questão, né, de prevenção, tratamento? É o mesmo da visão que se tinha há 15, 18 anos atrás? Então eu vou estar fazendo esses comentários aí junto com a Camila aí, com sua experiência também aí, com um projeto bem bacana que vai estar falando aqui em primeira mão para a gente, Sim. né? Bem interessante também. Então, assim, eu acho que muitos já conhecem um pouquinho da minha história, né? Vou ser bem breve aqui. Eu já tive 2 AVCs e depois, com o passar dos anos, né? Agora, há 6 anos atrás, eu vim fazer minha faculdade de nutrição e hoje eu trabalho com AVCistas, né? Nesse processo da recuperação, enfim, tudo mais. Eu vejo que falta profissional nessa área para poder entender também. Mas vamos lá. Camila, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu AVC, um pouquinho da sua história, né? O que você tem nos dizer aí? Tá bom, vamos nessa. Eu sou AVCista desde maio do ano passado. Eu tive 2. Eu tive um transitório, 4 dias depois um hemorrágico e 9 dias depois um isquêmico. E eu tenho bastante cirurgia na cabeça por causa disso. Eu tive os 2, o último AVC na UTI ainda. E eu tive aos 34. Eu não Foi por uma ruptura de um aneurisma, mas eu não sabia que tinha pessoas tão jovens com AVC até me tornar AVCista. E daí a história é a mesma de qualquer AVCista nesse momento, porque você entra numa nova vida, o mundo não está preparado para você, você acaba sendo marginalizado dentro da tua própria vivência e você acaba sofrendo muito preconceito, você não sabe como viver, a gente não tem muita informação de como viver com uma sequela, uma lesão, depois tipo, como fazer o tratamento, e a gente fica meio perdido e acaba ficando muito triste também, né? Uhum. Basicamente é isso. Basicamente é Resumo isso. Pois meu. sim. Essa questão do AVCista, né, o olhar que as pessoas têm para o AVCista é como se ela tivesse assim, com algum problema, alguma doença e que, enfim, você foi a infortunata de ter tido, né? Mas se olharmos os números, para vocês terem ideia, são 400 AVCs por dia no Brasil. Na verdade, 400 mortes por dia, não é nem AVC. 400 mortes de AVC por dia no Brasil. Então, assim, são números que não são divulgados, né? Se divulga lá no final do ano e tudo mais. Mas, assim, o AVC em jovem, ele está muito natural em acontecer. E isso daí está deixando a gente muito intrigado com isso, né? Quando eu tive o meu primeiro AVC, eu tinha 22 anos de idade. Hoje eu estou com 40, né? Então, tá deixando a gente muito intrigado, assim, por que a juventude está tendo tanto AVC? E mais difícil de entender são os profissionais que nos atendem também, que nos acompanham, e mais ainda é a sociedade. Como que aquele rapaz, uma pessoa tão jovem teve AVC?
aí fica a pessoa sequelada, aí ela não sabe nem como ter um comportamento, na verdade, né, sobre aquilo dali. Exatamente. Nesse caso, eu também tive uma negligência ao ser atendida. Eu tive sozinha. Quando eu tive o transitório, eu fui diagnosticada com meningite. E eu estava em casa vendo se piorava ou não para ir para o hospital, entende? E eu senti uma dor de cabeça muito forte e eu chamei uma amiga. E ela veio e chamou o SAMU. E o SAMU não quis me atender porque falou que eu estava drogada, né? Vamos resumir assim. E ele foi embora. E daí ela me pegou junto com o porteiro, me colocou no carro dela. Eu já estava tipo, meio exorcista mesmo, sabe? Eu tava bem mal, assim. E daí ela foi até o hospital, e no hospital que atenderam. Quando atenderam, eles fizeram a tomografia e eu tive eu hemorrágico dessa vez, né? Então, tipo, eu tava com a cabeça toda estourada, eu tava com hidrocefalia já. E fui direto para Nossa. cirurgia. E isso é muito comum. Há muitas pessoas que depois eu conheci, depois, né, do AVC, que têm a minha idade, ou mais ou menos entre a faixa, são confundidas com como estando, sabe, com drogadas, não são atendidas, são negligenciadas no hospital. Tem uma amiga minha, que agora é amiga, né? Ela ficou mais ou menos uns 3 dias até descobrirem o que estava acontecendo e acabou que a sequela foi aumentando. Isso é falta de informação, né? De todo mundo, porque a gente não sabe como atender uma pessoa que está tendo um AVC e a gente não sabe, e a própria, nem sabe brigar lá no hospital, sabe, por atendimento, porque a gente não sabe o que está acontecendo. É bem comum. É como você disse, são 400 mortes, mais ou menos, né? Porque a maioria das pessoas acabam morrendo sem ter sido, tem sido atendidas, né? Terem sido atendidas. Uhum. Isso a gente está falando em cidades populosas, né? Sim. Capitais ou cidades próximas das capitais que são desenvolvidas, né? Agora, imagina aquelas cidades de interior que fica aí 300, 400 quilômetros da capital e onde só aquela capital ela tem realmente um centro de referência. Quer dizer, o paciente às vezes ele nem chega nesse hospital ou morre a caminho, né? E é dado como morte, vamos se dizer Uhum. assim, de uma outra coisa, e não de AVC, né? E não de AVC. Então, é um número muito alarmante. Na verdade, a sociedade em si ela não está preparada para isso, né? No quesito que eu falo de como lidar com isso, né? Propriamente também os profissionais de saúde, porque tinha a ideia do que o AVC é o idoso. Então já se sabe, o idoso já tem suas dificuldades, né? Então ali já consegue fazer um tratamento ali que você lá no que seja na universidade ou na faculdade você já tem sua base. Mas quando você tem um AVC em jovem, você fica sem chão, né? E principalmente para o jovem, a cabeça dele, né? Que a pessoa é energética, enfim, ela faz suas atividades e tudo mais, e de repente a vida dela para. Então a pessoa acaba entrando numa depressão, né? O jovem em si, eu estou falando jovem abaixo de 40 anos, eu não estou falando nem jovem de 18 anos, né? Porque antes a VC era só para idoso, de 60 anos para mais. Sim. E nisso daí, o profissional em si não sabe nem como lidar com a situação, né? Imagina a família em si, né? Com a pessoa jovem que tem um AVC. Então fica muito complexo. Eu acho que precisaria de uma reciclagem, né? Não só de leis ou de protocolos para tentar melhorar isso daí. Ou caso já tenha, que não chegou na gente ainda, que venha ainda se trabalhar mais com isso daí, né? Sim, eu acho que a lei ela funciona quando a gente pede, a gente exige, nós, população, né, cidadãos. E é uma via é uma via de mão dupla, as duas têm que caminhar lado a lado. Então, a minha ideia de ver essa visibilidade, de promover a visibilidade, é porque é necessário para tratamento, para prevenção
e para o nosso dia a dia depois, entendeu? Para a gente ser Uhum. mais, lidar com o preconceito da sociedade, porque a sociedade tem preconceito com a AVCista, sim. Eles acham que a gente vai ter um outro AVC a qualquer momento, já não basta o nosso medo, os outros já pensam isso, É, que a gente é menos capaz de trabalhar, de voltar para o mercado de trabalho ou iniciar uma outra carreira. Então a gente acaba entrando no mesmo preconceito de todas as pessoas que com deficiência, né? Então, tipo, pra gente é muito difícil a gente lidar com essas coisas e a gente é muito hostilizado, porque a gente sim, acaba tomando remédio forte, é chamado de preguiçoso, lerdo, que está reclamando, a gente não sabe o que está acontecendo, porque os médicos, eles precisam de um tempo para entender como que a neuroplasticidade está acontecendo para fornecer o laudo. Então, eles não ficam avisando muito o que está acontecendo. Então, com o tempo que a gente vai sabendo quais são as lesões, sabendo lidar com elas, e a gente fica reclamando, porque a gente não sabe o que está acontecendo. É isso que eu acho que sim. acontece nos grupos. Eu não vejo uma reclamação, eu vejo um pedido de informação sobre se alguém está passando pelo que eu estou passando, sabe? Sim. E nisso as pessoas se afastam, porque as pessoas não gostam de doença, as pessoas não gostam de pessoas tristes ou com doenças ou com um problema terrível na vida, um trauma. E, Exatamente. e a gente fica sozinho. Então, às vezes eu fico até que ponto que pode ser realmente uma depressão, ou se a gente fica tão isolado que não tem outro caminho a não ser não ficar triste, sabe? Sim, sim, é aquela situação, tipo, você não está servindo mais para nada, né? É Sim, assim, você, teoricamente, você acaba se tornando um deficiente físico, né? Pelas lesões que você teve. Algumas lesões elas vão recuperar e outras não. exatamente, a É, gente não e, sabe, né? e tem um outro problema, a gente não sabe, e tem um outro problema, que é a questão do AVCista com o empregador, né? Tem isso aí, tem uma outra questão também que o empregador, se ele, enfim, se ele vai te contratar e você já teve um AVC, com certeza esse empregador ele vai querer dar um passo atrás, porque ele vai falar, bom, mas se cara tiver outra AVC aqui dentro, quer dizer, aí depois ele vai ficar encostado, não vai poder trabalhar, e depois eu vou ter que ficar pagando e tudo mais. E daí também já é um outro problema, não só dos AVCistas, mas como outras situações também, pessoas que têm deficiência física, enfim, outras coisas. Mas também é É um o que a gente problema, chama de né? capacitismo. É o que a gente chama de capacitismo. É o preconceito com pessoas que possuem alguma deficiência. Porque o fato de eu não usar muito a minha mão esquerda não quer dizer que eu não vá trabalhar, que eu não vá ter ideia, né? E que eu não vá Uhum. escrever a respeito disso. Como a maioria das pessoas aqui sabe, eu tenho um blog e, além disso, eu escrevo bastante, eu tenho muitas ideias e eu vou muito atrás das minhas ideias, independente de ter tido um AVC ou não. E nisso foram surgindo outras coisas para fazer. Essa foi uma das bases do projeto Olhares, né? Que é o documentário. Quando Sim, eu a gente passei vai. por tudo isso. Uhum. Oi, pá, tudo bem. Não, pode falar, pode falar. Quando eu passei por tudo isso, eu tive a ideia de escrever a minha história, né? Quando eu consegui voltar a escrever. Eu tive muito problema cognitivo, porque eu tinha estudado demais e as informações meio que se misturaram na minha cabeça, sabe? Tipo, até com o português, eu perdi um pouco o português no começo. E muitas pessoas falaram que quando eu voltei a escrever, de fazer um livro. Só que eu não estava com a vontade de fazer um livro. Porque eu já estava trabalhando com audiovisual. E eu sou muito boa no que eu faço, sabe? Modéstia à parte Uhum. mesmo. Uhum. E eu fui. A minha história, ela não é só minha, sabe? Ela não é uma história do meu AVC, do meu acidente, da minha ressignificação da vida. Ela foi emaranhada com as pessoas que me ajudaram. E as pessoas que me ajudaram foram os outros AVCistas no grupo de apoio, sabe? Quem me ajudou a me vestir, quem me ajudou nos piores dias da minha vida foram eles. E foi a história deles serem semelhantes à minha. E eu tive uma ideia, eu vou fazer um documentário. Mas eu tive essa ideia careca, andando de bengala e sem comer direito, entendeu? Eu tava assim, Uhum. não tava nos meus melhores dias, entende? Fisicamente.
E me veio isso, que eu ia fazer um documentário para ter visibilidade e empoderamento, para a gente ver que a gente não é quarta fora do baralho, que a gente tem vida sim, nós somos sobreviventes, nós temos uma história maravilhosa, cada história é importante e a gente está ressignificando a nossa vida e voltando à vida, a nossa vida de um jeito diferente. Então, esse foi a base do Olhares, que o nome foi um amigo meu que é paciente de esclerose múltipla e tem a minha idade, deu, porque ele falou assim que a gente comentava muito sobre as nossas vivências, e ele falou, nossa, faz um documentário e coloca o nome Olhares, o nome de cada pessoa e o teu olhar para essas pessoas, porque você veja essas pessoas diferentes. E eu vejo. Eu acredito que toda avessista é um super-herói. Pode parecer meio louco, mas é verdade. Eu Sim, acredito que a história de vida de cada versista e tipo é que a gente não sabe o que a gente tem na mão, entendeu? A gente não sabe o valor que a gente tem perante não só a sociedade, a nossa vida, as nossas pessoas próximas. Nós temos uma a gente se cria do nada, a gente se cresce praticamente do zero, paralisado, entende? E a gente vai conseguindo, é muito caráter, a gente precisa, o AVC tira a casca, né, João? A gente é muito caráter da gente que vai para frente, sabe? O nossa sensação. E eu apostei nessa história, uma uhum. história que não é só minha. É, sim. O avessista em si, cada ser humano tem uma história. Ele tem uma história de vida. A pessoa não pode ser, exemplo, descartada, né? Porque por causa de uma situação tal, mas ela tem uma história, entendeu? Eu sempre converso com os meus pacientes, eu sempre falo assim: o que que você sabia fazer? Ah, João, eu fazia isso daqui, mas eu não consigo trabalho. Aí eu falei, filha, vai trabalhar voluntariado, porque aí você vai se tornar útil de novo. Você vai se Sim, envolver, você vai conhecer novas pessoas. E nessa situação, você pode até arranjar um emprego, um exemplo. Então, assim, cada becista, cada ser humano tem sua história. O que não pode ser apagado é essa história por causa da AVC e a pessoa se deprimir e se fechar ali para aquele mundo. Então, assim, eu sempre falo, qual é o seu melhor? Ah, o meu melhor é isso daqui. Então, pega esse seu melhor e vão trabalhar com ele. Né? A parte negativa, deixa. Mas o que, que você pode fazer? Quais são as atividades que você pode fazer? O que, que você pode fazer pelo próximo? É muito bom, né? Então, assim, tem muita gente precisando. Né? De repente, a pessoa é um professor. Eu atendo pacientes que são professores, né? Esses professores, eles podem estar ajudando de alguma forma, com a experiência deles, de 10, 15, 20 anos que trabalharam nessa área. Então, assim, a gente tem que. Nós não podemos esquecer as histórias que cada um tem, não pode apagar essas histórias. sim, eu acho que não é absurdo isso de apagar a história, concordo com você. E também tem duas coisas que eu comecei a escutar depois que eu virei avessista, né? Que a avessista não Uhum, sai de casa. Por quê? Porque, não tem acessibilidade, é verdade, a gente precisa lutar muito por acessibilidade. Tem pessoas que têm problema motor agora e precisam de ter acessibilidade que é para todo mundo na rua. Você já morou uhum. fora, eu já fui para fora também. É tipo, é absurdo que não tem aqui. Sabe? É verdade, é uma coisa que a gente precisa lutar, é o nosso direito. E também a hostilidade das pessoas que não estão acostumadas a lidar com pessoas que tiveram AVC. Eu escuto a todo momento, mas você não parece que teve, ou você não parece que precisa de ajuda. Cara, se eu tô pedindo, eu preciso, entendeu? E É é verdade. verdade, tipo, eu tenho um problema de descalculia. Eu não consigo ver se o 5 e o 7 qual que é o maior, entendeu? Tipo, eu te dei um exemplo pequeno, mas às vezes isso no mercado é meio complicadinho. Quando mexe com muitos números, é muito complicado. E eu peço Uhum. ajuda. E a pessoa me olha, tipo assim, achando que eu estou brincando. Ou eu tenho também agnosia, eu não consigo identificar objetos. Então, no mercado, eu posso pegar um café e perguntar: Isso é café? Eu faço isso mesmo. Isso é mamão? É mamão, porque eu não consigo identificar, porque eu tive a lesão nesse lugar. Então, é importante ter
esse empoderamento de eu poder sair para fora, estando segura que eu posso mesmo falar que é meu direito usar o meu banheiro especial, é meu direito estar na fila especial, sim, porque eu ainda tenho hemiparesia, né? Meu parte esquerda pesa bastante. Então, tipo, eu me canso muito fácil. E é meu direito, entende? Se as pessoas não sabem, eu tenho que educar as pessoas. Porque agora eu posso falar como educadora, porque eu tenho 2 licenciaturas, agora eu vou usar essas 2 licenciaturas. Bom, Se a pessoa não sabe, eu tenho que educar. Daí ela escolhe se ela quer entender ou não. Mas eu tenho uma lei, entendeu? Eu tenho o Estatuto do PCD também está no meu lado, porque eu tenho o CID, né? Minha paresia tem CID. Eu também não enxergo desse olho, tem CID. Então, tipo, eu tenho que saber as informações para eu ir para fora e viver bem. Eu tenho que ter uma qualidade de vida. Se eu ficar presa em casa por algo, tipo assim, eu não fiz nada errado, entendeu? Não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu tô presa em casa porque a sociedade não me aceita. Cara, a sociedade tem que ser educada e eu tenho também esse poder de educar ela, entende? É meu direito, pô. sim, com certeza, com certeza. É, o brasileiro, enfim, o Brasil tem todos os direitos e seus deveres, mas só que às vezes o brasileiro ele esquece, né, de que ele tem um vizinho e, enfim, tem que respeitar, enfim, entre outras coisas, né? O brasileiro ele tem uma memória muito curta, eu sempre falo isso. Mas vamos falar um pouquinho em questão da importância da visibilidade do AVCista, em questão de promover melhorias em questão de prevenção. Aí você vai falar um pouquinho da sua visão em questão de prevenção, né, da visibilidade do AVCista, e eu vou entrar um pouquinho na área da nutrição. Vamos lá, pode falar. De prevenção, de para ter outro É, AVC ou para desde o começo? não, prevenção, melhorias em questão, de um modo geral, né, para prevenção do AVC, né, desde o Eu acho primeiro, que, para de não modo ter geral, o AVC. AVC, assim como outras doenças circulatórias, ele promove tipo, um bem-estar de saúde, né? E que você, como nutricionista, sabe, mais do que eu até, que não tem muita informação a respeito disso. O pessoal ainda tem um problema com açúcar, ainda tem um problema com exercício, ainda tem é, essa esse modelo que a gente tem de mal se alimentar é muito forte. E agora eu vou até falar, um dos posts mais criticados do Desmiolada foi em relação a comer melhor. Porque o pessoal achou um absurdo tirar o açúcar, entendeu? Você tem uma guerra forte. É forte. E isso precisa ter mais uma consciência mesmo, sabe? Disso, que é uma base, pelo que eu entendo, é a base para você não ter o AVC, o estresse, né? A gente não tem uma preparação de lidar com o estresse. Não temos. Nós, sabe, não sabemos, não procuramos ajudas terapêuticas, psicológicas, não procuramos fazer meditação, lidar com o outro. A gente não tem esse negócio. A gente briga, a gente se estressa e acha que isso é normal. E não é normal, né? Uhum, uhum. No que se refere à questão da nutrição, né, enfim, a alimentação em si, que eu falo para prevenção lá antes do primeiro AVC. A alimentação ela sempre vai ser base para qualquer prevenção de qualquer doença, né? Junto aí entra atividades físicas, qualidade de vida, o estilo de vida, os hábitos, né, do seu dia a dia. Você é um fumante, se você não é um fumante, se você é uma pessoa que perde noite, né? Perde noites e troca a noite pelo dia, na verdade, né? E isso daí acaba sobrecarregando também. Mas o que a gente observa é que nos últimos 20 anos houve a questão da tecnologia, né, que entrou aí, o celular, né? Então Uhum. isso daí fez com que o que aconteceu? Sobrecarregou também a nossa atenção, porque as pessoas passam muito tempo no celular e às vezes acaba até esquecendo até de comer, né? Isso daí é normal, é diário isso daí acontecer. Então, assim, alimentação preventiva. Ah, João Paulo, eu faço uma alimentação saudável. Olha, para ter certeza que você faz uma alimentação saudável, só se você passar por um nutricionista.
porque aí ele vai ter uma visão profissional daquilo dali, se realmente é uma alimentação preventiva, tá? Então, assim, esse conjunto, ele se torna base para qualquer prevenção de AVC. Aí fica a questão de alguns remédios também, algumas pessoas, né, vamos colocar assim, tem muitos pacientes, enfim, eu conheço de algumas pessoas que fazem uso de medicamentos como para diminuir o colesterol e tudo mais, né, as chamadas civastatinas da vida. E eles ali, usando aqueles remédios, eles se acham que estão protegidos completamente, né? Eu estou usando aquele remédio para colesterol, meu colesterol está, teoricamente, está normal, e nisso daí eu vou manter e ficar bem. Só que aí está o grande problema, né? Porque tem muita gente usando remédio para colesterol e está infartando e tendo AVC. Bom, mas se você está com colesterol normal, tomando remédio para civastatina, remédio civastatina, entre outros, e você está infartando, então o remédio não está protegendo você, né? Não está fazendo uma proteção de 100%. Então está faltando o quê? Está faltando agregar ali uma alimentação saudável, uma atividade física, coisas que você pode fazer no seu dia a dia, né? Outra coisa que eu falo referente à prevenção seria o quê? Alguns exames mais profundos, alguns exames mais específicos. Eu falo que 80%, de 80% a 90% dos meus pacientes que eu atendo, quando eu solicito, são 3, 4 exames mais específicos que eu solicito. Quando eu solicito, eles falam, nossa, eu nunca vi esse exame na minha vida. Eu falei, como assim? Nunca solicitaram? Não, nunca solicitaram. Eu falei, não, vamos ter que fazer, porque isso daqui é um exame preventivo contra outros AVCs, né? Então, assim, aí eu fico pensando, pô, se nunca solicitou esses exames, caramba, né? Como é que fica essa prevenção, né? Porque a melhor prevenção em si seria você passar no exame de ressonância magnética 3D, e isso daí vai ser muito difícil, aonde eles vão conseguir enxergar dentro das suas artérias lá, tridimensional. Isso daí eu estou falando já a nível de Canadá, entre outros países, né? Mas, enfim, aí tem as outras questões que sempre vejo dos meus pacientes, é que mais ou menos de 25% a 30% desses pacientes meus tinham esses exames alterados. E eu explicava para eles, eu explico para eles também, né? Pô, mas esses exames aqui são exames de preventivo, né? É um preventivo para qualquer outro problema que você tenha AVC. Então, assim, eu sempre falo, nutricionista e médico que trabalha na medicina preventiva, que tem médico que trabalha com medicina preventiva, ele vai ter um conhecimento, ou medicina integrativa também, ele vai ter um conhecimento nesse trabalho da prevenção. Eu sempre falo, prevenção, ele custa muito pouco, muito pouco. Agora, um tratamento muito mais complexo, tá? Agora, eu fico muito triste, aproveitando o gancho, que agora na semana passada, o Ministério da Agricultura solicitou ao Ministério da Saúde que fosse retirado, olha que loucura, que fosse retirado do Guia Alimentar da População Brasileira sobre alimentos ultraprocessados. Então, foi emitida uma nota do Ministério da Agricultura solicitando ao Ministério da Saúde, que publicou um livro que desde 2014 e teve um anterior também, acho que 2008, se eu não me engano, que é um livro que fala ali sobre alimentação, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. Aí o Ministério da Agricultura solicita ao Ministério da Saúde para que aqueles alimentos ultraprocessados, os alimentos ultraprocessados que eu estou falando, linguiça, salsicha, né, refrigerantes, entre outros, biscoitos e tudo mais, pediu que retirasse esse excesso de informações falando mal sobre os alimentos ultraprocessados. Então, isso a gente está em vez de a gente ir para frente, a gente está voltando. Quer dizer, você tentar tirar isso de um guia alimentar é um absurdo. É um absurdo. É a mesma coisa que tentar matar a população, né? Desinformada, que pega um livro de vários jeitos. Você pega um livro daquele ali, olha,
Eu, como nutricionista, imagina, vou dar um livro, Guia Alimentar da População Brasileira, estou te dando um presente, né? Porque não é vendido. Aí eu estou te dando um presente. Aí você vai ver lá, alimentos ultraprocessados. Não, alimentos ultraprocessados podem fazer o consumo sim e tal, né? Em maior quantidade. Não tem evidências científicas que comprovam o malefício. Quer dizer, imagina, eu estou matando a pessoa a longo prazo, não a curto prazo. Mas imagina a situação. Então, assim, são algumas políticas públicas também que não ajudam. Não ajuda. Isso daí é retroceder no tempo, né? Então é bem complexo. E falando da questão do socorro, foi que você disse que você teve as suas dificuldades quando você teve o seu socorro também. O meu caso foi um pouquinho diferente, foi rápido, mas foi dentro do período das 4 horas, mas no seu caso foi um pouquinho diferente. Fala muito rapidamente aí, só para a gente voltar. Não, eu fui acudida, demorei para ser acudida. Tipo, umas 4 ou 6 horas depois do AVC eu fui acudida. Provavelmente eu tenho sequela por causa dessa demora. E, tipo, quando a minha amiga chegou em casa, né, eu tava sozinha, demorei para abrir a porta. Eu levantei e abri a porta, não sei como fiz isso. Mas ela falou que eu tava bem louca, assim, bem. Porque quando acontece a ruptura de um vaso dentro do cérebro, o AVC em geral, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, a pessoa fica meio estranha, digamos assim, né? Mas quando acontece isso, eu vomitava muito, eu falava nada com nada, eu tava violenta, queria sair daqui. E daí ela chamou o SAMU e não acreditaram, então, tipo, até ela conseguir me colocar, porque daí eu desmaiei. Eu desmaiei e comecei a ter uma convulsão, ela pegou, chamou o porteiro colocou ele no carro, sabe? Foi um Deus nos acuda, entendeu? Foi horrível, eu acho. Quando eu entrei lá no hospital, o médico já falou, ó, ela teve um AVC, não vai falar, não vai andar e não vai deglutir. Então a gente precisa chamar os pais dela porque ela precisa ir para cirurgia agora para tentar sobreviver. A vida de todo mundo caiu, não só a minha, né? Dos meus amigos, das pessoas próximas de mim. Eles não sabiam como agir. Daí eu voltei para casa, normal, entre aspas, né? Porque eu estava meio que andando com dificuldade, falando. E bem, tipo, falando um pouco em francês e tal, porque eu tive uma regressão de que aos meus 21, 22 anos, entendeu? Então, tipo, eu tava muito estranha e as pessoas não sabiam como lidar. Eu chorava muito, Uhum. toda manhã eu acordava chorando. E daí eu comecei a ouvir as coisas ruins, que eu tava chata, pentelha, chorona, preguiçosa e tal, e me isolei. Nisso eu fui me encontrar com o pessoal que teve AVC, né? Então, nesse processo é que eu comecei a entender que era uma coisa de uma doença que eu tive, entendeu? Que não era minha culpa. Eu não devia me atualizar e me encaixar numa coisa que não estava funcionando. Uhum. E esse apreço, esse acalento que eu tive foi essencial para dar a volta por cima. Eu não acredito que foi uma volta por cima, mas que eu ressignifiquei a minha vida, digamos assim. Eu não Uhum. superei, tá? Eu não gosto dessa coisa de superação porque é uma coisa que parece que eu tenho que passar e não é assim. Eu ainda tenho problemas, né? Tipo emocionais, eu vou na terapia, mas assim, eu consegui através do olhar do outro, do espelhamento que chamam, né? Quando eu consegui ver gente que estava bem nessa situação, que estava lidando com essa situação, que existia vida após AVC, eu comecei a me concentrar na minha vida após AVC. E essa vida veio no projeto do Olhares. Foi antes do Uhum. Desmiolada, foi. E Entendi. Olhares foi uma história que é louca, porque eu fiz um projeto, pela primeira vez eu fiz um projeto e já foi aprovado na primeira tentativa, entendeu? Pô, Vocês que não têm legal. noção de como que é isso com os governos, não. Tipo assim, as pessoas tentam durante 10 anos, 3, 4 anos, entendeu? Fica meio conhecidinho, o nome tá indo, tá, sabe? É como se fosse um concurso público, bem complicado, assim. E o meu foi Uhum. lá, pá! Quando foi, eu acredito que não seja, não é porque eu escrevi bem o projeto e eu tive uma boa orientação, porque eu tive um amigo que me ajudou na orientação, porque eu estava bem lesionada, entendeu? Ainda Uhum. tô, ainda tenho uma afasia, tenho uma dificuldade para falar e tal. Entendi.
Mas quando ele não foi só por causa disso, foi porque a história do avessista é importante para as pessoas. Tem interesse, sim. Tem pessoas que não têm interesse. A gente tem que entender isso e beleza. Mas a história, a tua história, a minha história, das pessoas selecionadas é importante, sim. As pessoas querem saber como que é uma vida após AVC. Porque é uma vida Uhum. humana. É Entendi. praticamente, eu gosto muito de ler os clássicos, entendeu? É praticamente uma odisseia, é uma ressignificação de uma vida depois de um baque, depois de uma guerra, entendeu? Uhum. E Uhum. é, uma, E, e é isso que a gente é. Esse é o nosso lugar, entendeu? Da gente saber nossos direitos, reerguer a nossa vida, ter muito amor por nós mesmos, muito, sabe? É a gente lutar com as nossas forças, com a informação, com a nossa união. Nós temos uma união muito forte, sabe? É um por todos, todos por um. É meio três mosqueteiros mesmo. E é nisso que a gente tem que se firmar e ir. Porque se a nossa aham. história não fosse interessante, esse projeto não teria sido aceito, entendeu? Entendi. E fala um pouquinho, quando que vai ser lançado esse projeto? É um projeto nível Brasil? Fala um pouquinho como é que vai ser esse processo do lançamento em si. Claro, são projeções ainda, né? O material ainda está sendo produzido, enfim, tudo mais. A Mas gente está na ele vai captação ser de recursos, né? recursos. O projeto já está pronto e tudo mais. Mas ele vai ser difundido a nível Brasil, enfim, vai ter outras parcerias que você pretende colocar, enfim, qual a sua ideia aí nessa questão também? Então, ele é mais assim, ele vai ser produzido pela Fundação Cultural, não pela Fundação Cultural, eu vou falar de um jeito bem genérico, tá? Ele foi selecionado para a lei do mecenato. Então, tipo, as empresas de Curitiba, eu sou de Curitiba, né? Tá, eles vão patrocinar e apoiar o projeto e daí eles não vão pagar imposto municipal. Só que assim, eu fiz o projeto para ele ter uma divulgação gratuita. E daí que entra a nossa união, entendeu? Porque eu pretendo divulgar ele gratuitamente com a ajuda das associações que estão comigo, entendeu? Que vão aparecer no projeto. É um documentário, é um longa. Não é um curta, é um longa. É um baita filme. Opa! E daí a divulgar através disso, porque a ideia é chegar na pessoa que teve AVC, na família desesperada que não sabe que existe vida após AVC, que não existe o teu tratamento, que não existe pessoas como a Lud, que não existe pessoas como a Rebeca, que sabe, para saber o que vai fazer para essa pessoa se recuperar bem, ter qualidade de vida e para a própria pessoa saber o que ela vai fazer nessa nova vida. Esse é o objetivo do Olhares, né? De empoderar Sim. a gente e mostrar o que caminho que pessoas precisam seguir. Sim, entendi. Não, ótimo. Isso daí é muito bom, porque um grande problema que eu vejo assim dos meus pacientes, que eles chegam, não vou falar todos, mas eles chegam assim completamente perdidos, né? Não vou falar todos, mas a grande maioria, Uhum. mais de 50%, chegam completamente perdidos. Não porque me falaram para fazer isso daqui, isso dali, né? Quando era para sair do hospital, para sair do hospital não é para consumir sal, não comer carne, não para fazer isso, não pode fazer aquilo e aquilo ali. Quer dizer, sem base nenhuma, individual, é como se fosse um protocolo, né? Mas aí depende de cada situação. O seu foi isquêmico, o seu foi hemorrágico, então cada um tem uma situação diferente, né? Então, assim, é uma outra questão também de que eu vejo muita gente perdida nos grupos, pessoas, claro, tentando tirar a experiência de uma com a outra, mas às vezes nessa questão de fazer certas perguntas que não devem ser feitas para pessoas normais, mas sim para profissionais, né? Eu exemplo, eu vou usar um suplemento tal. Quer dizer, de repente esse suplemento ele tem interação com o seu remédio Uhum. e vai fazer o seu sangue afinar mais ainda. Então, eu sempre falo, vou aproveitar aqui, toma muito cuidado com essa questão de suplementação, tá? Estou tomando isso daqui para poder melhorar o movimento, para melhorar minha memória, enfim, a cognição, o que seja. Tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. A interação medicamentosa, ela é muito problemática.
né? E ela pode te levar a uma situação muito séria. Então, assim, falando um pouquinho também, voltando até um pouquinho no assunto, né, que se refere à questão do tratamento, aproveitando essa oportunidade, o que eu vejo que é perdido esses primeiros 7 dias, que está numa inflamação intensa, né, são perdidos esses 7 dias o tratamento. Então, assim, eu vejo só a questão, claro, de estabilizar o paciente, né, o médico estabilizar o paciente, mas de não utilizar outros protocolos, outras situações e se prender muito à questão medicamentosa. Então, assim, esses primeiros 7 dias, eles são fundamentais. Então, assim, tem que se começar com uma alimentação bem específica, existe também uma suplementação para poder auxiliar nesses primeiros 7 dias, eles são fundamentais aí nessa questão da sua recuperação. Eu acho que a Camila caiu, hein? Travou? Para mim aqui ela caiu. Deixa ela voltar. Só um minutinho que ela vai voltar. Deixa ela dar um oi aí. Só um minuto. Cadê a Camila? Só um minutinho, pessoal. Fala, Helder, tudo bom? Seja bem-vindo. Ela caiu. E eu estava com medo de cair aqui, porque aqui em Vitória, Espírito Santo, está caindo temporal, temporal. Morrendo de medo. Faltando aí 15 minutinhos aí. Vamos esperar ela tentar voltar aí. Faz parte, gente, faz parte. É ao vivo, é assim mesmo. É assim mesmo. Compartilha aí. Vocês querem colocar alguma pergunta depois lá no direct, fica à vontade, tá? Lá no meu direct, referente à alimentação, nutrição, podem ficar à vontade para poder fazer qualquer pergunta para a Camila também sobre esse novo projeto. Caso alguém queira participar desse projeto também, referente à parte do vídeo, enfim, é bem interessante, tá? Porque esse projeto que ela está fazendo é um projeto que vai ser bem bacana, que vai ser bem divulgado a nível de Brasil. Vai ser bem legal, bem legal. Vamos ver se ela consegue voltar. Por enquanto ela não apareceu ainda não. Ainda não apareceu não. Só um minutinho. Ela não apareceu ainda não. Obrigado, Cristiana. Cristina, obrigado pela live. Ó, a maratona da live continua, tá? Continua na semana que vem. Próxima terça-feira tem nova live aí, para a gente poder estar falando vários assuntos diferentes aí, referente à nutrição, entre outros, tá? A maratona da live vai até o dia 29. A maratona da live seria até o dia 29/10. Então vamos lá. Quais seriam esses exames preventivos? Olha, os exames preventivos seriam o quê? Homocisteína e proteína C reativa. São os dois principais exames aí para você ver como é que está a inflamação nas artérias. Isso daí já são exames básicos para poder já você saber, tá? Homocisteína e proteína C reativa. Vamos lá, pessoal, vamos fazer pergunta aí. Tem perguntas, tem perguntas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, olha só. Aproveitando aqui, talvez ela não esteja conseguindo voltar, né? Não esteja conseguindo voltar. Vamos falar um pouquinho referente a tratamento, então. Né? Eu vou falar em outras lives também. A gente vê a questão do tratamento, uma falta de informação muito grande, tá? Um tratamento muito medicamentoso,
eu não vejo os pacientes que chegam até mim, eu não vejo a questão da importância de informação que passaram para eles referente à alimentação, né? Que é super importante. Eu sempre falo que a alimentação ela é base, ela é base. O que nutre o seu corpo é a alimentação. Ali naqueles alimentos tem nutrientes. Esses nutrientes que vão alimentar suas células e tudo mais e fazer todo um processo aí de recuperação, tá? Fala, Silvério, tudo bom? Boa noite. Então, assim, a alimentação ela vai sempre se tornar base. A suplementação vai ajudar? Com certeza ela ajuda, sem dúvida nenhuma. Tá? De repente aquela pessoa está debilitada, está precisando dar um up ali de energia, né? Tem a fadiga pós-AVC também, que é um grande problema aí. E eu sempre falo outra coisa. A nutrição e a fisioterapia, elas trabalham juntas. Tá? É ali, casado. Se um sair na frente, o outro não vai. Ah, eu vou fazer fisioterapia primeiro. Espera aí. Se você fazer fisioterapia, se não está se alimentando, você não vai ter força para fazer fisioterapia. Você vai se sentir muito mais fadigado, você não vai conseguir levantar sua perna, ou o que seja. Tá? Então, assim, é uma outra questão também. Eu vou começar a alimentação saudável primeiro, mas a fisioterapia precisa estar presente também junto. Então, eu falo que fisioterapia e a nutrição precisam trabalhar em conjunto, tá? Isso daí é super importante, tá? Vamos aí fazer mais perguntas aí. A Camila não está conseguindo voltar por alguma situação, não sei o que aconteceu. Ela não consegue entrar no meu canal, meu Deus do céu. O que houve? O que o Instagram fez com a gente? Mas não tem problema não. Esse projeto dela é um projeto bem bacana, tá? E em breve aí, no final do ano, para o início do ano que vem, já vai ter mais notícias. Caso alguém queira participar, alguém que tem uma história aí de AVC, queira participar, entre em contato com ela para poder fazer os vídeos, que vai valer a pena, porque fortifica, né, fortalece os AVCistas. Então nós temos aí a Ludmila também, a Ludmila Toni, que é uma excelente profissional que já está na área, né, na parte de fisioterapia, tem uma experiência enorme. Na verdade, eu falo que a Ludmila ela representa o Brasil aí também na parte da fisioterapia, na recuperação do AVC, no que se refere à experiência dela. Claro que temos outros profissionais também, mas ela está aí fazendo um trabalho bem bacana. Como se chama esse peso, um peso no lado sequelado? Como se chama? Olha, o que causa fadiga? Vamos lá, essa fadiga, o outro lá é mais pro lado da fisioterapia, tá? A pergunta anterior. O que causa fadiga? Então, a fadiga, ela é o que exatamente? Ela é uma neuroinflamação que ocorre também lá nos seus neurônios, que acaba retirando energia. É como se as coisas não estivessem funcionando muito bem, tá? Então, essa neuroinflamação, ela te causa uma fadiga também. Claro que causa fadiga, porque aonde que se cria energia nas nossas células, lá o nosso potencial de energia, onde produz energia, o que acontece? Ele acaba fadigando, exatamente por esse processo do AVC. Aí você começa a entrar num processo de fadiga. Se você está num processo de fadiga, você tem que fazer uma alimentação muito equilibrada e dependendo da idade e dependendo dessa fadiga, você tem que entrar com uma suplementação. Porque senão essa fadiga ela não te deixa fazer atividade física. Tá? E não te deixando fazer atividade física, que eu falo, a fisioterapia, você não vai conseguir fazer a neuroplasticidade que é tão esperada. Tá? Então, assim, fisioterapia precisa fazer. Isso daí, homocisteína, é o exame que você tem que fazer também. Eu diria que todo mundo deveria fazer o exame de homocisteína, para quem teve AVC já, a modo preventivo, uma vez ao ano. E proteína C reativa. Uma vez ao ano você faz esses exames. São marcadores de inflamação nas artérias. Tá?
Então é bem interessante fazer, tá? Então, assim, falta aí poucos minutos para poder estar terminando a live também. Pode estar deixando sua pergunta. A Camila, infelizmente, ela não conseguiu voltar por alguma questão do Instagram, não conseguiu retornar, tá? Pode estar deixando sua pergunta no direct, tá bom? E eu vou estar respondendo algumas perguntas aqui também. Teve alguma pergunta? O nome dos exames, né? Entendi. Olha, prevenção de quais são as outras formas de prevenir. Primeiro, alimentação, base. Você precisa de uma reeducação alimentar. Não adianta ficar procurando no Google alimentação saudável, que você não vai achar. Você não encontra a resposta. Ó, a Camila voltou. Camila voltou. Aí. Camila voltou para poder a gente. Ela vai entrar aí no finalzinho aí para pelo menos dar um alô. Aguarda aí, pessoal. Oi. Ah, tá. Vamos lá, Camila, rapidinho, só para responder a pergunta anterior, questão de prevenção de AVC. Passa por um nutricionista para fazer uma alimentação preventiva. Gente, não é tratamento de 6 meses, não. Com 2 meses eu consigo fazer uma reeducação alimentar com você, tá? Só que aí precisa de uma reeducação alimentar ali certinha. Não adianta procurar Google, não. Tá perdendo tempo. Mas vamos lá, Camila, vamos falar. Falta aí 4 minutinhos aí, eu acredito. Tá bom. Teve alguma pergunta enquanto eu saí do ar? Fui eu que caí? Eu Foi pensei que você. tinha sido você, mas eu acho que Não. Mas vamos lá, vamos lá. É internet, faz parte. Faz parte. Para finalizar, vamos lá, para finalizar, qual a sua mensagem que você dá para a gente finalizar? bem, eu acho que o projeto vai estar rolando, né? Eu ainda estou na parte dos papéis, daqui a pouco eu já vou começar a entrar em contato com mais algumas pessoas para representar uma diversidade que é da nossa comunidade e para a gente ir aprendendo a viver essa nova vida, essa nova ressignificação e que a gente tem valor sim, entendeu? E nessa nova vida eu voltei com tudo para lutar por isso. Que ótimo. Que ótimo, maravilha, maravilha. Eu acho que todo mundo se unir, né, e divulgar, se unir, enfim, os AVCistas no Brasil vão ficar cada vez mais fortes, né, até chegar a um ponto de ter um AVCista lá em Brasília, lutando ali também, Já né, e estamos, tudo mais. Já está lá, né, mas já assim, estamos. de fazer essa divulgação. Eu acredito muito que esse material que você vai produzir, ele vai ser muito divulgado a nível Brasil. Muito divulgado. Isso vai ser muito bom para a gente. Então você tem aí uma baita de uma responsabilidade aí nesse projeto aí. Enfim, público para poder fazer vídeo, com certeza tem milhares, né? Dá para fazer um mega Ele vai ser longa-metragem. patrocinado, né? É que daí Uhum. a fundação vai ajudar, que daí não vai ter que pagar alguns impostos municipais, mas ele vai, a ideia é que ele seja expandido. Até já teve gente fora que perguntou e tal. Até vou colocar legenda, entendeu? Melhor já colocar legenda, já que daí qualquer coisa já é. Mas a ideia é divulgar e ser visibilidade. A visibilidade não é minha, entendeu, pessoal? A ideia é falar do AVC, de prevenção, de tratamento e mostrar essas histórias incríveis que nós temos na nossa comunidade. Sim, com certeza. Tem que se fazer sempre forte, né? E ter uma visão aberta, tá? Eu sempre digo isso. Precisa ter uma visão aberta. Você que está tendo acompanhamento com o profissional, você precisa questionar o profissional também, tá? Por que tem que ser dessa forma ou daquela forma? Isso é necessário também. Então, assim, para você obter o máximo de informação também nesse tratamento e tudo mais. Enfim, eu agradeço muito, antes que acabe, a gente desligue de uma vez, eu agradeço muito a participação da Camila, com a sua experiência aí, trazendo para a gente. Semana que vem tem mais live aí,
tá? Até o dia 29/10 tem bastante live aí para poder fazer. A maratona das lives. Quem estiver com dúvida ou quiser participar, enfim, entre em contato com a Camila, que a Camila aí vai estar explicando também mais detalhadamente como é que vai ser esse projeto. Né, Camila? Caso alguém queira participar, é possível? Oi. Ó, falta 15 segundos. 15 segundos. Falta 15 segundos. Pessoal, agradeço muito pela live de vocês, aqui, pela presença de vocês aqui. Fique com Deus. Terça-feira que vem tem mais. Um forte